Podemos? Bom dia, gente. Nós começamos, então, pedindo desculpas, né, em nome da organização pelo atraso, próprio de quem está abrindo um prédio que não está funcionando num dia de feriado, né? E toda a parte, enfim, logística e técnica fica muito mais complicada. Então, acho que a gente conta com a compreensão de todo mundo, né? Então, nós vamos começar nossa primeira mesa. Nós hoje de manhã vamos ter 2 mesas de homenagem às nossas queridas colegas e amigas que já não estão mais conosco. E essas homenagens nos tocam muito profundamente o nosso coração. Essa primeira mesa, então, já trata dessas homenagens. E nós temos aqui as colegas Eliane Campelo, Lívia Reis, Cristina Ramalho e Carlinda Nunes. Cada uma de nós vai prestar homenagem a uma colega, então. E eu começo logo, sem mais delongas, para não perdermos muito tempo. Minha queridíssima homenageada, quem tenho a honra de homenagear, é Ana Luísa Amaral, que está aqui atrás, né? Como lembrar Ana Luísa Amaral? É difícil escolher por onde começar a prestar essa homenagem. Começo por evocar a colega tão cara ao nosso GT e a tantos professores e pesquisadores brasileiros que com ela conviveram. Mas quero falar também de uma amiga querida e de uma grande poeta. E ainda de uma professora, uma crítica literária, tradutora, autora de literatura infantil, pensadora e estudiosa de referência nos estudos feministas. Falo também da entusiasta organizadora de projetos acadêmicos monumentais, que envolviam grupos imensos em eventos e publicações, como aquele que se dedicou à edição anotada de Novas Cartas Portuguesas 3 décadas depois. Desculpa, estou me perdendo. Ou a publicação de Novas Cartas Portuguesas 40 anos depois, que envolveu 10 equipes internacionais e cerca de 60 investigadores, e que resultou na publicação de 2 livros, Novas Cartas Portuguesas entre Portugal e o Mundo e New Portuguese Letters to the World. Este projeto, sob sua coordenação, cartografou o impacto desse livro, Novas Cartas Portuguesas, em países como Alemanha, Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, etc. E ao falar de seus projetos, refiro-me ainda ao grupo de pesquisa Intersexualidades, vinculado ao Instituto de Literatura Comparada Margarida Lossa, da Universidade do Porto, que reuniu e ainda reúne pesquisadores em perspectiva interdisciplinar e interseccional de Portugal, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e Suécia. Como vemos, são muitos os modos de lembrar Ana Luísa Amaral. Ocorre-me uma pergunta semelhante, embora inversa à primeira. Como não lembrar Ana Luísa Amaral? Como esquecer o seu humor, a sua alegria, sua afetuosidade, seu bacalhau demolhado por 3 dias para o Natal, seus muitos amigos, a cadelinha Millie, homenagem a Emily Dickinson, que geniosa insistia em assustar as visitas, a mesa farta, a acolhida gentil, os bons passeios, a boa conversa. Ana Luísa não separava trabalho e afeto, e isso era uma de suas marcas pessoais. Se gostava de uma pessoa, convidava para trabalhar. Se trabalhava com gosto ao lado de alguém, essa parceria virava amizade. Já estamos aí? Não, é a anterior. Não, agora é a segunda. O mais importante sobre ela já se sabe. Escritora, muitas vezes publicada e premiada. Autora de mais de 3 dezenas de livros de poesia, teatro, ficção e literatura infantil. Ana Luísa Amaral tem obra publicada em países como Inglaterra, Brasil, França, etc. Estando ainda representada em diversas antologias portuguesas e estrangeiras. Recebeu uma longa lista de prêmios nacionais e internacionais, entre os quais se destacam o Grande Prêmio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, o Prêmio de Poesia Italiano Giuseppe Acerbi, o Prêmio Literário Espanhol Leteo, o Prêmio Livro do Ano de Poesia do Grêmio de Livrarias de Madrid, o Prêmio Virgílio Ferreira e o Prêmio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana. Em 2022, a Associação de Escritoras e Escritores em Língua Galega nomeou a Escritora Galega Universal.
Pode ser mais um? Tá. Com o nosso GT, tudo começou em 2015, quando a Ana Luísa chegou timidamente, embora convidada de honra, no Seminário Mulher e Literatura de Caxias do Sul. Não conhecia as colegas, tinha algumas poucas referências, mas ao final de um dia ou dois já estava cantando, tocando em frente conosco a plenos pulmões numa mesa de restaurante. Adorava música, adorava cantar, amava a poesia e sabia milhares de poemas de cor. Sua conferência encerrando esse seminário nos arrebatou, tanto que esse convívio nunca mais parou e cresceu e se desdobrou. No ano seguinte, 2016, a convite do nosso núcleo literatual lá na UFSC, que era coordenado pela Rosana Cássia dos Santos, nossa colega aqui do GT, a Ana Luísa cumpriu um período inesquecível como visitante em nossa universidade. Já no ano seguinte, foi conferencista convidada no Seminário Mulher e Literatura da Federal da Bahia, sob o comando de Nancy Vieira, nossa colega, onde voltaria em 2018 para o Congresso Intersexualidades e Interseccionalidades, idealizado por ela, e coordenado pelos colegas Paulo Garcia da UNEB e Emerson Inácio da USP. Assim foi se construindo essa convivência tão cheia de momentos inesquecíveis. Acredito, entretanto, que de tudo que pode e merece ser dito sobre essa figura única que é a Ana Luísa Amaral, o mais importante é nos debruçarmos com um pouco mais de carinhosa atenção à sua poesia. Por isso, trago uma leitura que apresentei na Universidade do Porto este ano, por ocasião da homenagem que lhe foi feita pelo Instituto de Literatura Comparada Margarida Lossa, através do evento Um Poema ou Uma Emoção, ler Ana Luísa Amaral. Integrando as atividades referentes à sua indicação como figura eminente da Universidade do Porto nos anos 2023 e 2024. O poema escolhido por mim foi Minha Senhora de Quê? E trago aqui... Daqui a pouquinho. Já pode. E trago aqui na certeza do profundo significado que ele tem para a história do feminismo e para todas nós que o estudamos. Minha Senhora de Quê? Dona de quê? Se na paisagem onde se projetam pequenas asas deslumbrantes, folhas, nem eu me projetei. Se os versos apressados me nascem sempre urgentes, trabalhos de permeio, refeições doendo a consciência inusitada. Dona de mim nem sou, se sintaxes trocadas, o mais das vezes nem minha intenção. Se sentidos diversos ocultados, nem do oculto nascem. Poética do Hades, quem me dera. Dona de nada, senhora nem de mim, imitações de medo, os meus infernos. Não é esse aí. Esse poema dá título ao primeiro livro de Ana Luísa Amaral, de 1990, e faz referência muito clara ao poema de Maria Teresa Horta, por demais conhecido na tradição literária portuguesa recente, que é Minha Senhora de Mim, de 1971. Com essa referência, a poeta, num primeiro momento, assinala sua homenagem à sua antecessora, responsável, entre outros feitos, pela criação, junto com Maria Isabel Barreno e Maria Velha da Costa, pelas novas cartas portuguesas, evento marcante na literatura portuguesa nos últimos momentos do salazarismo e no feminismo de todo o Ocidente, as conhecidas Três Marias, né? Vale lembrar que alguns episódios muito marcantes da carreira de Ana Luísa, como eu já comentei antes, estiveram ligados à reedição crítica dessas novas cartas, né? Entretanto, Minha Senhora de Quê não é somente um gesto de reverência e homenagem, mas constitui também um diálogo paródico com o texto poético de Maria Teresa Horta. Falar em paródia é dizer de um espaço intervalar entre a homenagem e a crítica, entre a reverência e a indagação perturbadora. Mas o que se indaga no poema? Ao mesmo tempo que Ana Luísa Amaral marca a sua homenagem, portanto, também assinala a diferença, a distância entre as duas poéticas. E essa distância se deve a alguns aspectos que, creio, merecem nossa atenção. O primeiro deles pode ser considerado exatamente a distância que separa os anos 1970, quando Maria Teresa Horta escreveu Minha Senhora de Mim, dos anos 90, quando Ana Luísa Amaral produz o seu texto poético. Em outras palavras, podemos pensar no que significaram essas duas décadas para as mulheres, desde o grito representado pelas novas cartas portuguesas, contrariando os brandos costumes do salazarismo português,
em manifestação literária e política, através da qual as três Marias, corajosamente, como Mayna Mendes, puseram ambas as mãos sobre o corpo e deram um pontapé no cu dos outros legítimos superiores. Não, agora fica aí mesmo. Não, volta. É preciso assinalar que no poema Minha Senhora de Quê... Ai, desculpe, volta para o Minha Senhora de Quê. Isso. É preciso assinalar que no poema Minha Senhora de Quê há uma pergunta sugerida na afirmação que desde o título se propõe. E essa pergunta, Minha Senhora de Quê, embora não explicitada em pergunta, vai ecoar nos versos que se seguem. Dona de quê? Dona de mim nem sou. Dona de nada, senhora nem de mim. Essa primeira sugestão trazida pelo título do poema vai servir como provocação à leitura da tradição sugerida por Maria Teresa Horta. Mas ao não se definir como pergunta propriamente dita, vai nos deixar na vertigem de uma outra coisa, que não se resume à paródia, nem à provocação, nem à homenagem. Maria Teresa Horta, no poema Minha Senhora de Mim, nos remete à tradição das cantigas dos trovadores, citando também Sá de Miranda, e ao fazê-lo, a sujeita poética se apropria de si mesma, recusando o que é desfeito no interior do meu peito. Isso é Maria Teresa Horta. Portanto, se Minha Senhora de Mim já constitui um gesto iconoclasta e paródico, podemos pensar em Minha Senhora de Quê como paródia de paródia. Desde o grito libertário das Três Marias, que ecoou pelos quatro cantos do Ocidente, 20 anos depois, eis que Ana Luísa retoma esse grito, mas em outro tom, o tom de quem acredita e se soma, mas também de quem faz deslizar os sentidos das palavras trazidas no primeiro poema em outra direção. Nesse deslizamento de sentidos, muitos deles são alterados, fazendo aparecer a diferença que atravessa 2 décadas, mas, acima de tudo, que faz diferirem as duas poetas e suas poéticas, as certezas de uma e a dúvida plantada pela outra. Dona de quê? Senhora de quê? As questões nos sugerem um prestar contas das mulheres em relação a essas 2 décadas. O que mudou? O que não mudou? O que permanece como prescrição e opressão, indicando ainda o assujeitamento do sujeito feminino? Se na tradição sugerida por Maria Teresa Horta em Minha Senhora de Mim, o sujeito poético se apropriava de si ao afirmar eu sou senhora de mim, em Minha Senhora de Quê, essa apropriação de si é questionada e parodiada. Minha Senhora de quê, afinal? Se os versos apressados me nascem sempre urgentes, trabalhos de permeio, refeições, doendo a consciência inusitada. Se não tenho tempo, fecha aspas, se não tenho tempo, se vivo assoberbada, se meu tempo é entrecortado, se estou sempre às voltas com a casa, as refeições, a imperfeição da sintaxe, na intenção de acertar as palavras, sem muitas vezes conseguir, se minha escrita é imperfeita e não condizente nem com a gramática, nem com as convenções, sou senhora de quê? Dona de mim nem sou. Se sintaxes trocadas, o mais das vezes nem minha intenção, se sentidos diversos ocultados nem do oculto nascem. Dona de nada porque meu tempo sempre é entrecortado, porque limitado pelo fato de ser uma mulher, confinado no espaço da casa, onde meu tempo se divide entre refeições, cuidados, tarefas tantas, todo aquele universo doméstico a que Ana Luísa Amaral dá vida e sentido em sua poesia. Dona de mim coisa nenhuma, porque tenho tudo para fazer no espaço intervalar entre a casa e o mundo, e como disse Virginia Woolf, tudo isso me limita enquanto mulher, enquanto escritora carente de tradição e sem autonomia para definir meu caminho de poeta. Entretanto, mais além disso, a condição da luta com as palavras, essa luta vã, fazendo reverberar Drummond, me ultrapassa e vai além dos papéis de gênero e me desafia a ser alguém que não consigo ser. Esse vazio de representação que busco romper na luta com as palavras. A linguagem falha e imprecisa. Ana Luísa Amaral, no texto Desconstruindo Identidades, ler novas cartas portuguesas à luz da teoria queer, lembra o papel precursor de Teresa de Lauretis, que propôs uma reflexão sobre a dificuldade de as mulheres falarem e se representarem dentro de uma linguagem e de um aparelho conceitual criado pelos homens. E então, ser mulher já não me define. E eu lembro aqui Judith Butler, quando afirma que quando digo sou uma mulher, não é só isso que eu sou. Ser mulher não é tudo que sou. Simone de Beauvoir já dizia que não somos mulheres, tornamos-nos mulheres. Butler releu essa proposição primeiro de Beauvoir na intenção de perguntar o que afinal é ser uma mulher. Esse espalhamento de cacos que somos todas, as mulheres.
Por isso incompleta, insegura, por isso poética do Hades, quem me dera. Porque meus medos são arremedos de medos, porque são fingimento, e eu própria, ao me anunciar enquanto escrevo, sou fingimento também? Dona de nada, senhora nem de mim, imitações de medo, os meus infernos. E para além das indagações sobre ser mulher e sobre lugares de gênero e revolta e reinvenção, a sujeita poética se pergunta se pode ser considerada sujeito. Senhora, dona, se não me afirmo diante da paisagem do mundo, nem encontro as palavras para representá-lo, se na paisagem onde se projetam pequenas asas deslumbrantes, folhas, nem eu me projetei. Se minha representação é falha e fingida, se nem a poética do Hades é para mim, se meus infernos e meus medos são arremedos de medos e de infernos, quem sou eu? O que é uma mulher? E mais, o que sou eu, sujeito poético mulher? Para encerrar, eu gostaria de pular para o último slide. Eu gostaria de compartilhar com vocês o poema Testamento, tão significativo para nós que convivemos hoje com a sua viva lembrança. Esse poema se dirige à filha, uma filha criada na linguagem do poema, mas também a Rita, a filha da vida real, tão próxima e tão amada, e por que não, tão próxima também a nós todas, suas companheiras e amigas. Testamento. Vou partir de avião e o medo das alturas misturado comigo faz-me tomar calmantes e ter sonhos confusos. Se eu morrer, quero que a minha filha não se esqueça de mim, que alguém lhe cante mesmo com voz desafinada e que lhe ofereçam fantasia mais que um horário certo ou uma cama bem feita. Dei-lhe amor e ver dentro das coisas, sonhar com sóis azuis e céus brilhantes, em vez de lhe ensinarem contas de somar e a descascar batatas. Prepare minha filha para a vida se eu morrer de avião e ficar despegada do meu corpo e for átomo livre lá no céu. Que se lembre de mim, a minha filha, e mais tarde que diga à sua filha que eu voei lá no céu e fui contentamento deslumbrado ao ver na sua casa as contas de somar erradas e as batatas no saco esquecidas e íntegras. Ok, agora vamos ver na ordem, gente. Fiquei meio emocionada aqui. Agora nós temos a Eliane Campelo, que vai homenagear a Cíntia Schwartz. Bom dia a todos. Peraí, Bom dia. Tá falando. Agora. Inicialmente, eu gostaria de dizer algumas palavras. Fala embaixo, Eliane. Fala, ela tem que falar mais alto. Quer ajuda? Parei com isso. Inicialmente, eu gostaria de dizer de fazer algumas referências a respeito da minha relação com a Cíntia, que foi, eu escrevi aqui, sempre foi bem frágil, não por não ser possível, mas pelos poucos momentos que nós dividimos alguma atividade no Mulher Literatura ou fora dele. A primeira relação, o primeiro encontro meu com a Cíntia foi nos antigos, antepassados idos de 1998, na URGS, quando ela estava fazendo a sua tese de doutoramento, orientada pela professora Rita Schmidt, que também foi minha orientadora. Ela defendeu em 1998 e eu em 2000. Então, havia encontros assim, muito esparsos e de pouca atuação. Né? Além disso, houve uma outra ocasião, eu até trouxe aqui, que é uma relíquia, um momento no Fazendo Gênero, que se realizou em 2002,
coordenado pela professora Simone, e neste encontro, a Cinti e eu participamos de uma mesa chamada Figurações do Feminino, inclusive coordenada pela Peônia Guedes, né, que eu acho que muitas de nós conhecemos. E, nesse momento, a Cinti apresentou um trabalho intitulado Em Nome da Igualdade. E estamos lado a lado. Então, eu quero dizer, reforçar, né, a forma como eu comecei, que foram relações muito frágeis, né, nesse sentido de pouco relacionamento. Mas, ainda continuando, depois, em 1995, estamos as duas também participando do livro coordenado e organizado, publicado pela professora Márcia Roupa Navarro, que também será homenageada nesse dia, hoje, amanhã. E aqui também estamos as duas participando. Bom, mas eu acredito que a parceria entre nós as duas vai se solidificar um pouco mais quando participamos do livro coordenado pela Ildinei, não está, né? Ildinei, a Cláudia de Lima Costa, a Isabel, que deve estar aqui, e a Ana Cecília Lima, que se chama... Fizemos um trabalho, né, são as traduções da cultura, e nós traduzimos o texto intitulado Infecção na Sentença, Escritora e Ansiedade de Autoria, da Sandra Gilbert e Susan Huber. Então, fizemos um trabalho, mas não tivemos um encontro pessoal. Hoje em dia, é possível realizar assim, de forma à distância, né? Mas, de qualquer maneira, foi um trabalho assim, bem... houve assim, muita sintonia nesse trabalho. Lógico, uma tradução exige isso, né? Entre nós as duas. Após essas datas, nós não mais nos encontramos. E aí surge esse convite para que eu fale sobre a Cinti. Então, eu colocar de frente à sua boca, que venha o som bem direto. Da boca ou Desloca, tu centraliza o microfone e desloca um pouquinho o texto, é mais fácil. Então, melhorou? Perdeu aquele Acho que eu também. Então, surge esse convite e eu fico bem honrada de poder falar um pouquinho sobre ela. E nesse momento eu quero agradecer à professora Adriana Alexandrino, que foi quem me deu assim, algumas notícias, porque trabalha na UNB, onde Cíntia trabalhava, e me deu algumas notícias a respeito de como eu poderia chegar a algumas informações a respeito dela, né? Então, a Cíntia, claro, as informações básicas estão no Lattes. É só chegar no Lattes. Nós vamos andando. Então, a Cíntia, vocês estão vendo aí, ela trabalhou, né, em 3 universidades, basicamente, começando na Federal de Pelotas, ela é gaúcha, como eu, e trabalhou lá no UFPEL, de 89 a 92, depois trabalhou na Universidade Federal do Acre e, finalmente, na Universidade de Brasília, por tempo mais longo, né, de trabalho universitário, de 2004 a 2023. As linhas de pesquisa são aquelas que vão demonstrar de uma forma assim, contundente o seu envolvimento com as questões do feminismo e as suas pesquisas
em geral, ser voltadas, na maioria, grande maioria, ser voltadas para isso. Então, essas são as linhas principais que eu selecionei. Né? E eu resolvi entrar em contato com as pessoas que tiveram assim, maior conhecimento da Cíntia. Então, inicialmente, pode passar. Eu colhi declarações a respeito da Cíntia, algumas até que me surpreenderam, porque cada pessoa tem uma visão do outro, da outra. E algumas declarações falam assim, usam adjetivos que talvez, se eu tivesse que fazer, que eu não fiz, uma descrição da Cíntia, eu fosse utilizar adjetivos completamente diferentes, talvez até opostos em alguns casos. Né? Então, aqui vocês têm, eu trouxe uma primeira declaração da professora Emê Bolanhos, que é da minha universidade, e ela acho que ela participou de algumas reuniões do GT. Sim, ela participou. Ela participou, né? E ela, como professora cubana, brasileira, ela já é naturalizada brasileira, mas logo que ela chegou, ela e havia outra professora também do Uruguai, que era convidada da FURG, elas foram convidadas para participar de um jantar, de uma feijoada, ela me disse, na casa da Cíntia, e que foi muito amável. A Cíntia foi muito amável. O Hilton, que foi, não sei se foi, seu marido, né? Também foi muito amável. Foi no período em que ela trabalhou na UFPEL, na Federal de Pelotas. Né? E a Emê diz, olha, o que eu lembro dela, Cíntia, pessoa muito gentil, amável e alegre. O alegre até me surpreendeu, só que não é a única pessoa que disse que a Cíntia era alegre. Sempre eu tive a ideia da Cíntia, uma pessoa recolhida, em si, com problemas, talvez, pessoais, não sei. Bom, depois, na data do falecimento, a UNB prestou uma homenagem a ela. E houve uma manifestação de uma professora chamada Marisa Pisolara, que eu não conheço, né? E aí entrei em contato com ela, e ela me disse que é professora de língua portuguesa, em Capão do Leão, no Rio Grande do Sul. E só que nessa notícia do falecimento da Cíntia, ela se manifestou, dizendo, essa primeira parte, minha professora muito amada da UFPEL. Quer dizer, agora ela já, evidentemente, é uma pessoa já de bem mais idade, né? Mas, nesse momento, eu pedi que ela dissesse algumas palavras, o que ela poderia dizer a respeito, e ela diz isso, amava as aulas da professora Cíntia. Ela, além de inteligente, competente, era humana, engajada, um ser humano exemplar que deixou saudades. Né? Bom, depois, Regina de Passanha, que nós bem conhecemos, né? E que faz essa extensa pesquisa sobre a literatura brasileira, né? Ela vai se manifestar também dizendo que a Cíntia era, além de uma pesquisadora séria e compenetrada, uma pessoa aberta para as inúmeras possibilidades dos estudos literários. Ela abrigava e trazia para o grupo, a partir de suas orientandas, os mais diversos temas e abordagens, e isso só enriquece nossas discussões. Né? E, finalmente, a professora Rita Terezinha Schmidt, que diz o seguinte, o que mais lembro da Cíntia é que ela era uma pessoa muito agradável, tranquila e gentil, com uma voz calma e sempre sorridente. Foi uma das minhas primeiras orientandas. Complementando essas declarações, eu soube também, através
das informações obtidas, né, a respeito da Cíntia, é que duas orientandas da Cíntia estariam presentes aqui no nosso congresso. E entrei em contato com elas, que são ótimas meninas, eu já fiquei conhecendo, são ótimas, maravilhosas, e elas estão aqui presentes, e eu vou pedir, então, que cada uma delas venha aqui, eu vou nomear. A Graciane. Graciane é a primeira. Então, a Graciane é doutora em literatura, foi orientanda no doutorado, né, pela Cíntia, pela Universidade de Brasília, e a tese dela é Mitologias do Imaginário em Borges, uma poética da leitura, e foi em 2021. Então, Graciane, pode vir até aqui, eu te empresto aqui. Acho que pode ser, né? E a Graciane vai dizer umas poucas palavras. Melhor pegar a mão. Bom dia a todas e todos. Eu vou falar brevemente, porque se eu não ler, pode ser que eu seja prolixo, e isso é péssimo, né? A professora Cíntia era realmente muito alegre, só que ela era uma pessoa contida também. Então, Cíntia Schwantz, todo o meu afeto, todo o meu carinho, me receber como aluna, como sua orientanda, seu acolhimento me deu força para continuar, porque a Cíntia me pegou num momento muito difícil, que se eu emocionar, me desculpe. A confiança no meu trabalho, o respeito, os ensinamentos, sua acolhida, o feminismo por você era exercido. Ele não era apenas um discurso ou um método crítico, ele era realmente exercido no dia a dia. Nós, suas orientandas, fomos abraçados por você, formamos um grupo que tinha como ponto comum a amizade. Seu legado não será esquecido. Você me dizia, quebre pernas, moça. Hoje eu te digo, seu legado é a sororidade que existiu em nós. Foi exatamente esse caminhar com aqueles que já não estão mais conosco, que, segundo a Micheline Verunsky, esse caminhar com os mortos ou com aqueles que não estão conosco mais é também um ato de insubordinação política. E por ser um ato de insubordinação política, ele também é um ato contra esse patriarcado que quer nos apagar, que quer nos esquecer, que quer nos silenciar. Cíntia, a gente deve muito a você, todas nós que fomos suas orientandas, e por tudo que você fez por nós, principalmente pelo acolhimento que a Cíntia nos deu. Acho que todos aqui, de alguma forma, foram tocados e serão tocados por todas essas mulheres que estão sendo homenageadas hoje. Bom dia. Dani, tens 1 minuto para falar sobre a Cíntia. E o resto que eu tinha aqui, não, fica bom. Assim. Bom dia a todos. A professora Cíntia, ela era uma pessoa fantástica, generosa, divertida e modesta. Significa que nós, as suas orientandas, nós não fomos levadas a copiar o seu estilo, a cultuar sua personalidade, ou mesmo a concordar com tudo que ela pensava de modo crítico. Ao contrário, para ela, nós também éramos pessoas, cada uma com seu talento, a sua história e a sua peculiaridade. Cada uma de nós era um poderoso devir pelo qual ela torcia genuinamente e contribuía no que fosse necessário. Por tudo isso, todas nós nos sentimos inspiradas a sermos docentes e pesquisadoras profundamente comprometidas. Então, eu acho que, como tinha 1 minuto, eu acho que foi muito bem encerrada essa apresentação, e agradeço às meninas que gentilmente, né, aceitaram falar sobre ela, e acredito, mais meio minuto, acredito que isso que seja, vamos dizer, a nossa finalidade como professoras. Obrigada.
Agora nós vamos passar a palavra para a professora Lívia Reis, da casa, que vai falar da Lucilena Viana para nós. Bem, bom dia a todos, a todas e todos, etc. Bem, é um prazer estar aqui na minha casa pela terceira vez celebrando um seminário Mulher e Literatura. O primeiro eu ainda não era professora daqui, o segundo eu organizei junto com a Lucilena e a Euridice. E aqui estou de convidado desses jovens professores maravilhosos, Ana e Max. Eu estou aqui com um problema também, parece que está piscando assim, ó. Tem uma microfone. É que a minha energia quando o microfone está dando certo. Choque. Não, então, com isso eu começo. Não, tá com o microfone. Será que é o meu celular? Esse aqui é Sabe que muitas vezes aqui eu falo, gente, eu esqueço o microfone, falo no meu relógio. Vamos lá. Eu não estava nem segurando. Ups, agora tá? Tá bom? Tá bom. Beleza? Então vamos lá, começa de novo. Então, é um prazer estar aqui nesse terceiro seminário Mulher e Literatura na UF. Eu sou Lívia Reis, tá bom? Mais? Gente, eu daqui a pouco paro com isso, falo sem isso. Tira o relógio, o celular, parece que eu estou passando no aeroporto. Parece que eu estou passando no aeroporto. Vai tirar o relógio. O tênis agora tem metal. Para quem não gosta de tecnologia, bem, toda. Agora está bonitinho. Então, vamos começar tudo de novo. É isso, eu sou Lívia Reis, eu sou professora daqui, dessa casa há muitos anos, eu sou a decana do Instituto de Letras, não a mais velha, a decana. E fiquei super feliz quando eu vi que a Ana estava com o Max fazendo esse seminário aqui, porque eu fui BCGT há muitos anos, conheço, fiquei feliz de ver pessoas históricas desse GT, que eu saí, não que eu tenha deixado de trabalhar com mulher, mas a gente pode trabalhar em qualquer área, né? Tanto que amanhã eu vou falar sobre uma grande escritora ensaísta, e meu GT já há alguns anos é outro, que eu saí com a Euridice, com a Zilá, fundamos o GT de Relações Literárias Interamericanas, nas 4 línguas, né? Mas o carinho, quando eu era doutoranda, esse foi o GT que me acolheu. E eu me lembro, num Ampol, acho que foi a primeira Ampol que eu fui lá em Natal, do professor Fiorin, da linguística, ele falava, você ainda é doutorando, o que você está fazendo aqui? Assim, mas aí eu fiquei alguns anos nesse GT, até que esse grupo fundou outro GT. E Lucilena também, ou seja, eu não sou, apesar de ter isso aqui, que depois eu vou fazer uma propaganda, já não sei nem se tem a venda, mas esse livro que a gente publicou, esse livro maravilhoso. Aí, quando eu entrei, logo que eu entrei no início, eu entrei nos anos 90, no início dos anos 90 na UF, e naquele tempo a gente entrava sem ser doutor, eu fiz o doutorado e eu estava, acho que terminando o doutorado quando a gente fez a gente trouxe o Mulher e Literatura para cá, que foi o terceiro. E o primeiro foi organizado pela Lucilena Viana e pela Laura Padilha, que foi ontem belamente mencionado por você, e eu vou falar na Laura várias vezes, não só pelo Mulher e Literatura, mas a importância da Laura nos estudos. Ela era do tipo, né? Ela fazia um estudo bastante amplo, não especificamente de mulher, mas ele Voz e Letra fala muito das africanidades das mulheres. Então, e Lúcia, né? Então, eu agradeço a Ana e ao Max e aos demais organizadores desse seminário. É um grande prazer rever tantos amigos que eu não via há tanto tempo, do GT Mulher e Literatura, e por eles terem me chamado para homenagear a Lucilena Viana. Podia ser a Márcia Navarro também, que era muito minha amiga. Mas a Lúcia é especial, né? Por estar por ser a Lúcia da UF e por esse ser o terceiro seminário Mulher e Literatura na UF, e ela não está aqui organizando junto, dando umas dicas de alguém mais antiga, mas com certeza ela deve estar feliz com aquela pessoa bonita que ela era. Olha, eu estou arrependidíssima que eu vi que todas as minhas colegas de mesa trouxeram data show.
Eu não trouxe, eu devia ter trazido, porque a Lúcia era linda. Ela era linda. Era uma mulher bonita. Eu conheci ela jovenzinha, mas ela sempre foi bonita. E na escola, que eu era aluna e que ela era professora, mas a nossa diferença era pouca, porque ela tinha 20 e poucos anos, a gente estava no que chamava segundo grau, que agora chama ensino médio. Então, para quem tinha 20 e poucos anos, a gente no ensino médio com 16, aí ela não era tão 10 anos mais velha, no máximo. E o apelido dela na escola era Chuchuzinho, de tão linda que ela era. Então, eu estou falando dos dotes físicos, já eu entro nos intelectuais. Mas é porque não dava para falar da Lúcia sem falar na beleza que ela tinha por fora e por dentro. E aí vamos ao texto. O escritor argentino Ernesto Sábato conta, no seu relato de memórias, Antes do Fim, que certa vez, diante de um professor que admirava ele, né, se questionou por que ele insistia em dar aulas naquela escolinha, numa cidade pequena, quando poderia, por sua capacidade, por seu brilho, embarcar em outros projetos, entrar em outros territórios. Essa pergunta ficou martelando na cabeça do Sábato, né, por algum tempo, até que ele tomou coragem e arguiu o professor por que, afinal, continuava ali, naquela cidade, no interior, e numa escolinha. E a resposta do professor foi curta. Se ele tivesse, ao longo desses anos, nessa escolinha, tocado como professor apenas uma vida, já teria valido a pena. E isso era a cara da Lucilena. Lucilena era uma professora. Ela foi professora no Centro Educacional, que é a escola onde eu estudei, que eu acabei de falar. Elas eram um trio, Lucilena, Laura e Magnólia. Elas eram super, e cada um naquela escola, assim, você pegava um professor, ele levava a sua turma todos os anos, do primeiro ao quarto ano ginasial, esse era o nome. E Laura, Lucilena e Magnólia, elas eram super amigas. A minha turma foi da Magnólia, que todo mundo sabe a minha forte relação com elas, né? Com a Laura, com a Lucilena e com a Magnólia. Mas elas também, uma se ajudava a outra. Então, Lucilena nunca foi minha professora de turma, mas eu fui a muitas aulas da Lucilena. Mesma coisa da Laura. Então, eu era aquela aluna, boa aluna, amiguinha dos professores. Então... Então, a Lucilena, ela era uma professora que nos deixou em 2022, aos 78 anos, e com a certeza de que valeu todo, isso ela falava sempre, todo o seu percurso, como professora do colégio, do Centro Educacional, e depois aqui na UF. Quando ela morreu, vários colegas de trabalho, inclusive eu, houve uma homenagem a ela, todos os aluno então de colégio daqui da UF, orientandos. Eu podia ter chamado algum orientando para falar, mas eu não sabia nem quem chamar, porque ela tem um exército de admiradores. Então, inclusive, depois que se trazer, tem um blog aí, se vocês procurarem, tem um blog de um jornalista que foi aluno dela também, do Latigê, que é da Globo, que ele atualmente tem uma revista eletrônica que ele fez uma homenagem que depois se tornou virtual, né? Que foi presencial, depois se tornou virtual. Então, assim, muita gente, né, alunos, professores, amigos, fizeram questão de declarar a importância que Lúcia teve nas suas vidas. Uma vocação que exerceu desde que assumiu sua primeira turma, com pouco mais de 20 anos. Lúcia era apaixonante e apaixonada por Clarice Lispector, que tanto estudou e que oferecia como inspiração a seus alunos, que hoje mostram em mensagens, né, e nas redes sua paixão pela Lúcia e por tantos jovens. Então, vou falar um pouquinho da carreira. Ela iniciou carreira com um pouco mais de 20 anos e entrou para a UF em 77. Em 2018, ela teve uma outra festa em função dos 50 anos de magistério dela. Essa carreira que se iniciou em Niterói, que ela era daqui de São Gonçalo, no Liceu Nilo Peçanha, que é uma escola pública tradicional, depois migrou para o Centro Educacional, que era atravessar a rua, e depois veio para a UF, onde a professora deu lugar à pesquisadora, à escritora, o que todos nós fazemos, né?
que os professores de escola, em geral, não fazem. Então, mais tarde, onde sua carreira se consolidou como pesquisadora, Lúcia fez mestrado aqui na UF, sob a orientação de Silviano Santiago, que era nosso professor na época, em literatura brasileira. E publicou, como nossa vida acadêmica, muitos livros, artigos em revistas brasileiras, e ela era especialista em literatura brasileira, né? Desde cedo, ela se dedicou aos estudos das questões de escrita feminina, mulheres e feminismo. E sempre teve uma preocupação com as desigualdades sociais também. O seu livro mais importante, Cenas de Amor e Morte na Ficção Brasileira, o jogo dramático da relação homem-mulher na literatura, foi sua tese de doutorado na USP. E este livro foi dos primeiros professores brasileiros que ganhou o Prêmio Casa das Américas, que é um dos prêmios mais importantes da literatura nas Américas, né? Ela mesma, me lembro dela falar, que surpresa, porque eu já era professora de literaturas hispânicas, eu tinha uma afinidade com Cuba. Quando eu soube que ela ganhou, ela me contou que ganhou o prêmio, ela também estava surpresa, que ela não sabia nem que a editora tinha mandado o livro para o concurso, e ela ganhou esse prêmio. Depois ela foi jurada do Prêmio Casa e tal. Esse livro, essa tese, né, que depois se transformou em livro, está no banco de tese da USP, para quem achar mais fácil, porque eu tinha esse livro na biblioteca de gente que está muitos anos na estrada, é isso, você não acha. Então, eu não achei. Ele foi publicado pela Edup, pela editora aqui da casa, mas lá também não tem mais. E eles estão digitalizando tudo, mas esse também não está digitalizado. Porque a tese virou livro, mas para quem tiver interesse, que eu vou falar um pouquinho desse livro, quem tiver interesse, esse livro está no banco de teses da USP. Né? Então, o trabalho da Lúcia, o trabalho deste livro, né, que foi, na verdade, esse prêmio Casa, ela com aquela simplicidade, não é simplicidade barata, não, ela era simples, ela não se encheu por ter ganho um prêmio tão importante. Mas, na verdade, foi um divisor de águas na sua carreira. Se ganhar um prêmio desse, não é para todo dia. E ela demorou muitos anos fazendo a tese, sabe? Era desse tempo que as pessoas podiam demorar fazendo tese. Ela demorou um tempão. Tanto que quando ela ganhou o prêmio, eu brinquei com ela assim, puxa, também tanto tempo nessa tese aqui. Ó, a Conceição Evaristo também foi doutoranda nossa. Também foi outra tese que você acompanhou. Longuíssima. Bem, mas aí saem umas maravilhas. O seu trabalho propunha analisar o lugar do feminino na narrativa brasileira. E ele se desenvolve metodologicamente a partir de uma leitura interpretativa de cenas ficcionais. Na primeira parte, o que ela chama de cena 1, mas que seria o capítulo 1, ela procurou configurar essa cena, ou seja, as categorias cena. Ela cria uma categoria para a cena, porque ela não trabalha com a novela, com o romance inteiro, ela trabalha com pedaços desses todos. Né? Então, esse primeiro capítulo era a cena da Missa do Galo, do Machado de Assis. Na segunda cena, ela examinou essa parte do texto que mais me lembro, quando eu li à época, é o suicídio de Madalena, em São Bernardo, de Graciliano Ramos, ou seja, escritores homens, tá? Bem, Machado de Assis e Graciliano, não é pouco, mas enfim. A terceira parte, a cena 3, é a morte de Diadorim, que também é uma cena que quem leu... e ela trabalha com essa coisa do teatro, né? A cena enquanto cena literária e cena que marca essa trajetória. E a quarta cena é o amor entre Lore e Ulisses, numa aprendizagem, o livro dos prazeres de Clarice Lispector. Então, ela trabalha com esses 3 textos que falam de mulheres, escrito por homens, por esse último que fala de homem e mulher, escrito pela Clarice. Então, ela procura um entendimento desse feminino e a sobredeterminação de sua representação produzida no imaginário masculino, ou seja, nos outros todos, as mulheres, como os escritores homens escrevem. Bem, ai meu Deus, já está acabando? Putz!
Então eu vou só correr um bocadinho. Eu deixei você falar. Eu passei uns 3 minutos. 3 minutos. Então, ela foi professora, orientadora de dezenas de teses, de estudante de mestrado, doutorado, tudo que a gente faz na academia, né? Bolsista de produtividade do CNPq, membro do GT Mulher e Literatura. Lúcia se aposentou em 95, deixando, nos anos 90, muito cedo, uma lacuna na área de literatura brasileira, aqui na UF, e uma lacuna nos estudos feministas, sobretudo da UF, porque ela era aquela que estava mais dedicada ao estudo feminista. Então, a Eurídice lembra um pouco um texto que ela publicou em 2020 sobre a criação do GT Mulher e Literatura, que vocês conhecem, então eu vou pular aqui para obedecer o tempo. Mas é importante que ela cita todos vocês, a Zaide, o pessoal lá de Santa Catarina, fazendo gênero, essa interseccionalidade entre fazendo gênero e o próprio GT, e a importância do pessoal lá do Sul nesse trabalho. E, na verdade, ela lembrou também que, a partir desse GT, foram criados outros, que também que surgiu, o Max se lembra disso, que ele era um menino, originalmente com Mário Lugarinho, que os estudos queer começaram naqueles seminários que era o Mário Lugarinho fazia com o Zé Carlos Barcelos, e meio que foi uma costela do Mulher Literatura. Saiu daí, né? E, embora... ou seja, esse GT sempre alargou os horizontes nesses estudos. Então, os estudos relacionados ao gênero feminino estavam hospedados, grande parte aqui. Enfim, aí ela fala, voltamos aqui aos seminários, né? O primeiro com Laura e Lucelena, depois Lucelena e eu e Eurídice, que organizamos esse segundo seminário na UF, que era o 7, eu acho, 4, sei lá. E esses livros aqui, esses eu recomendo efusivamente, porque não é porque eu organizei um deles junto com a Lucelena, não, e com a Bernadette, mas esses livros, publicados em 99, eles são, de fato, um turning point nos estudos feministas no Brasil. Não são anais, são textos. Anais também tem texto. Mas isso é um livro, no Lattes de todo mundo aparece como livro, e, na verdade, foi o livro que recolheu mais textos. Eu dando uma olhada para vir aqui hoje, que eu não olhava para ele há muitos anos, é incrível. Muita gente nessa sala tem texto aqui, muita gente que Liane tem, Isabel tem, Simone tem, acho que você tem, quase todo mundo que estava na época trabalhando, eu tenho, enfim. E eu já ouvi em outros lugares esse livro ser citado, ele é muito citado, porque ele tem muitos textos incríveis. Inclusive, o seminário naquele ano foi tão, assim, nesse eu imagino que também seja, que muita gente que sequer trabalhava com mulher e gênero participou e inventou lá um texto porque queria participar desse seminário. Então, eu vou só terminando. Eu achei que 4 páginas era pouco, menina. Então, eu faço um pouquinho de análise desses livros, como é que esse seminário foi importante, como o Gender Studies surge do Mulher e Literatura, e termino falando da Lúcia, né? Lúcia era suave, delicada, inteligente e muito bonita. Desde os tempos da escola, quando eu era aluna, né? Embora nunca tenha sido minha professora, nos aproximamos, talvez em função dessa forte amizade dela com a Laura e com a Magnólia, que eram muito minhas amigas. Eram umas queridas naqueles tempos. Os alunos a adoravam. Quando estava em sala de aula, sua voz macia se agigantava na argúcia das suas análises. Os estudos de Lucelena foram... a luz aqui. Os estudos de Lucelena foram fundamentais para consolidar a área de pesquisa de estudos sobre literatura escrita feminina no Brasil e aqui. O seu legado de professora e pesquisadora segue vivos na nossa memória, no GT, e nós, professores da UF, e eu sei que onde quer que a Lúcia esteja, ela vai continuar aquela pessoa suave e forte, uma mistura de paixão e meticulosidade. E essa era a Lúcia. Obrigada.
Desculpe pelos minutinhos a mais. Está desculpada, obrigada. Agora, a nossa colega Cristina Ramalho vai falar sobre a Helena Parente Cunha. Cristina também está nesse livro. Carlinda também está. Quase todo mundo que estava aqui está. Bom dia a todos, A a mesma todas, a todos. Muito obrigada, Ana e Max. Está funcionando? Não. Helena foi minha professora, você viu? Minha também. Pronto. Tá bom agora? Bom, primeiro agradecer a vocês por esse convite. E eu vou começar minha fala dizendo que, para vocês, eu vou falar sobre a Helena Parente Cunha, mas para mim eu estou falando do meu geração. Porque Helena, para mim, eu chamava a Helena de meu geração e vocês vão entender por quê. Eu nunca fui aluna da Helena. Eu conheci a Helena no GT, Mulher em Literatura, eu estudei um conto dela, fez parte da minha tese de doutorado, mas a nossa amizade é alguma coisa assim que não tem muita explicação, é uma coisa mesmo incrível. E eu vou contar para vocês, só para vocês entenderem o que a Helena foi para mim. Eu tinha 48 horas de aula na Universidade Veiga de Almeida e fazia doutorado na UFRJ. Nossa. Eu defendi a minha tese no dia 17 de março de 2004. Minha tese tem 825 páginas. Nossa! Um mês depois que eu tinha defendido a tese, a Helena me liga. Porque a Helena era assim, ela me ligava e dizia, Cris, eu preciso falar com você. Eu já sabia, era uma ordem. Eu ia ter que fazer o que ela tinha para me dizer. Tá bom, Helena, eu vou aí. Aí eu fui à casa dela. E ela falou, Cris, você defendeu o doutorado, o que você vai fazer agora? Ela me deu o direito de descansar. Eu falei, Helena, eu acho que eu vou continuar. Eu sou especialista em estudos éticos, eu vou continuar, né, com minhas epopeias. Pois eu acho que você tem que fazer um estudo. Fala, Helena. Você já leu alguma coisa do Ivan Junqueira? Na época ele era o presidente da Academia Brasileira de Letras. Eu falei, li assim alguns poemas, mas não. Pois eu acho que você tem que estudar a poesia dele. Vamos comigo à Academia Brasileira de Letras, que vai ter um evento, eu quero apresentar você para o Ivan Junqueira. Eu falei, tá bom, Helena, eu vou, você está dizendo. Ela acreditava demais em mim, ela acreditava muito em mim. Ela achava que tudo que ela precisasse, ela podia contar comigo, e ela me pedia, e ela falava comigo. Aí eu fui com ela à academia, e ela, Ivan, quero te apresentar a professora Cristina, que vai fazer um estudo da sua obra. O Ivan Junqueira, não sei se vocês conheceram, muito alto, com aquela barba branca, aquele óculos muito grave, ele disse simplesmente isso. Estudos críticos há, que melhor seria se não houvesse. Maravilha, antes de você começar. Eu olhei para a Helena e falei, o que você fez comigo, criatura? Bom, eu voltei para casa e, lógico, né, fiquei mal impressionada. Mas no dia seguinte, ele pegou o meu contato, no dia seguinte a secretária dele me ligou para eu ir à academia para pegar os livros, que ele ia me dar os livros dele. Então, enfim, fiz o estudo, mas foi assim, uma overdose, porque eu fiquei tão impactada com aquilo que ele falou, que eu falei, agora? Eu não mostrei para ninguém, nem para a Helena, nem para a Nazilda, eu não mostrei para ninguém o estudo. Enviei para ele e falei, Ivan, está aqui o meu estudo, da obra toda poética dele, né? Se você não gostar, finja que nunca eu escrevi isso, por favor. Enfim, em resumo, ele acabou publicando pela Academia Brasileira de Letras esse estudo. E a Helena ficou tão orgulhosa de mim, mas tão orgulhosa. Ela falou, Cris, ele está mandando para todo mundo, as pessoas estão mandando, porque é um livreto que é distribuído para todos os associados da academia. Então as pessoas começaram a escrever para ele, que era sobre a obra dele, né, dando as impressões. E a Helena me ligava e ela falava, eu falei, Dona Helena Parente Cunha, agora eu vou estudar a sua obra lírica completa. E eu fiz outro mergulho e eu fiquei completamente apaixonada pela poesia da Helena Parente Cunha. E, assim como na poesia do Ivan, eu usei a imagem mítica da Fênix e da Arpia para falar sobre a poesia e a poética dele, com a Helena eu trabalhei com as flores. E, para mim, Helena era um girassol, ativa, antenada com tudo, sempre vendo o mundo, buscando as coisas. Só que era um girassol desejoso de tulipas, porque ela não se concentrava em seu girassol, ela queria o mundo inteiro. Então eu escrevi um ensaio chamado Desejo de Tulipas,
E a partir daí a Helena passou a ser para mim esse girassol. Uma pessoa que sempre acreditou na gente. Na gente, quando eu estou falando, são as pessoas que estavam ligadas a ela, que é normal, né, dentro do GT, aquelas afinidades. A outra experiência maravilhosa que eu tive com a Helena foi quando ela, se você quiser passar, porque, pode passar, por favor. Depois eu vou até ler isso aí. A outra experiência maravilhosa que eu tive com a Helena, ela me ligou, Cris, você tem algum compromisso amanhã à noite? Eu falei, não, se eu tivesse, eu já estaria desmarcando, Helena, o que é? É que eu vou fazer uma reuniãozinha informal lá em casa para poucas pessoas, mas eu quero que você conheça uma mulher maravilhosa. Você precisa vir, porque você vai conhecer uma pessoa. E simplesmente eu ouvi Conceição Evaristo falando o conto, narrando, né, o conto sobre os olhos da mãe dela. Só isso que a Helena me deu. Acho que Max, não sei se Max estava nesse dia também. Enfim, Helena, ela é uma mulher, porque para mim ela é muito viva, que ela tinha uma sabedoria na maneira como ela lidava com a arte, porque ela era poeta, ela era ficcionista, e também com a crítica e com o ensino, né? Então ela era muito múltipla. Mas ela tinha isso aqui, que para mim, o triunfo representa uma conquista perigosa. É natural que todo escritor, toda escritora deseje o diálogo com os leitores e leitoras, mas também é preciso não deixar o ego se deslumbrar com aplausos e elogios. O triunfo pertence ao efêmero e transitório. A realização pessoal requer valores mais duradouros. Refiro-me ao empenho para o crescimento espiritual. Então, ela era uma pessoa muito espiritualizada. E nós fazíamos alguns encontros espirituais também na casa dela. Pode passar, por favor. Pode passar. Foi uma baiana que nunca deixou a Bahia, mas que também virou carioca, né? Então ela vivia na Rua das Laranjeiras, muito apaixonada, né, pelo Rio de Janeiro também. Pode passar. Eu ia colocar os prêmios todos, até coloquei aí, mas são tantos prêmios. E, sabe, eu acho que o que eu queria mais trazer aqui era um humano da Helena, para fazer ela se fazer presente aqui nesse aspecto humano. Pode passar, por favor. Eu acredito que a trajetória da Helena, pode passar, por favor. Ela ficou muito conhecida, né, pelo romance dela, Mulher no Espelho, As 12 Cores do Vermelho, Claras Manhãs de Barra Clara, pode passar. Os contos, né, muita gente estudou os contos da Helena. Eu mesma tive 4 alunos defendendo TCC esse ano, cada um com uma obra dela diferente, poesia, conto, enfim. São estudados. Não pode passar. Volta, por favor. E uma coisa muito curiosa também é a relação com o pai, que marcou muito os textos da Helena Parente Cunha. E a gente que discute questões de gênero, essa presença paterna é algo realmente que a gente tem que sempre estar repensando, porque ela deixa, né, no nosso inconsciente muitas marcas, e a Helena trabalhou muito com isso. Pode passar. Aí a poesia dela, pode passar. Pode passar. O que eu senti na poesia da Helena é que ela saiu do Corpo no Quarto, que foi, o Corpo no Cerco, que é o primeiro livro dela, que é a mulher toda travada, para Caminhos de Quando e Além, que é um livro que fala, que já está dialogando com a questão do depois da vida, quer dizer, depois da morte, né, porque ela era muito espiritualizada. Só que eu entendo que a perda da Angélica Soares foi algo muito duro para ela. Elas eram muito amigas, e eu acho que aquilo ali desmoronou o emocional da Helena. Foi um problema muito forte. E eu acho que a partir daí, a visão da Helena, apesar de teoricamente, depois eu falar, ela ter trazido uma contribuição já no final da carreira dela, muito grande, teoricamente, ela publica o último livro dela, gente, Hora de Fogo, é profético. Reúne poemas que ela escreveu a partir de 94, não foi isso? Mas, gente, parece que ela está falando do dia de hoje. Então, ela que tinha uma esperança muito grande de um mundo melhor, muito espiritualizada, ela viu o mundo se deteriorando. E sinceramente, Hora de Fogo é profético. Parece que ela escreveu hoje esse livro, sabe? Então, se vocês tiverem oportunidade de conhecer, pode contar. Tá? Ela chegou a ser professora emérita da UFRJ, pesquisadora CNPq, sempre envolveu muita gente. Ana Beatriz, que está ali, Ana Beatriz Paula, uma amiguíssima, que foi a Helena também que trouxe para a minha vida, pode passar. E ela, além de fazer a crítica literária dela, ela é uma mulher, né, internacional, também com livros publicados fora, pode passar.
ela fez esse trabalho de reunir, né, fazer coletâneas através da pesquisa dela, e eu participei desses livros, embora eu nunca tivesse sido aluna, nem participado do grupo, mas ela sempre me convidava. E eu acho que quando ela chega, Caminhos da Violência, em busca da visão compartilhada, ela encontrou a solução teórica para as angústias dela. Ela encontrou uma resposta. Nós só sairemos disso através de uma visão compartilhada, através do amor, né? Então, esse livro é muito bonito, porque ela traz uma solução. Só que, infelizmente, a adesão a essa visão compartilhada, cada dia a gente vê que está mais difícil, né? Pode passar, por favor. Além disso, a Helena também já recebeu várias homenagens. A própria Anélia fez um evento em homenagem a ela. Esse é um livro, 2 ensaios sobre poesia, que eu tive a honra também de ter esse livro publicado, porque eu aí juntei um estudo sobre a poesia do Ivan Juqueira e um estudo sobre a Helena, né? E a gente tenta, de alguma forma, sempre trazer a Helena à tona com as suas contribuições teóricas e literárias, por conta dessa... A palavra da Helena é uma palavra muito seca no primeiro livro, e depois ela vai expandindo, ela parte para um poema longo. E eu, no prefácio, no pós-fácio, desculpa, na conclusão desse estudo que eu fiz, eu disse que eu via na Helena uma poeta épica nascendo. E logo depois ela publicou Caminhos de Condé Além, que eu estudei como um poema épico pós-moderno. Porque ela escreveu mesmo um poema bem longo, dividido em 40 estações, uma coisa bem diferente do que foi, né? Então você vê a transformação dessa mulher, dessa poeta e da visão de mundo dela. Então aqui eu trago um poema do Corpo no Cerco, né, para vocês perceberem isso que eu estou falando. Os 4 pontos do globo, os 4 cantos do céu, as 4 esquinas do quarto, o corpo todo travado no olhar cicatrizado. Nas mãos as chaves, ó que soldadas, onde as portas de sair aonde? Onde o norte? Só desnorte, mas o leste sem oeste. Os meus 4 membros, os meus membros 4 exatos, 4 minhas as paredes, cerco do corpo no quarto, meu corpo cortado em 4. Então essa é a poesia inaugural, né? Pode passar, por favor. Depois, aí, uma referência que foi publicada, né, fora do Brasil, também os 2 livros dela. E aqui uma foto, que é um outro presente que a Helena deixou para mim, que é a irmã dela, Moema. Eu nunca tinha tido contato com Moema, mas depois da morte da Helena, a Moema me procurou, e a gente sempre está se falando. E na defesa dos 4 TCCs na UFES, agora no início do ano, em dias diferentes, a Moema participou online, lá da Alemanha, de madrugada, para poder assistir a defesa, uma fofa. Então, eu tenho falado muito, ela me mandou essa foto, é a Helena ali, a mais velha, segurando o Abel no colo, né? Depois a Zilma e a Moema. Ela me mandou essa foto para resgatar um pouco dessa história, né? Pode passar, por favor. Aí, mais algumas fotos dela. Eu sei, a Helena era muito vaidosa, mas eu queria trazer... A gente tem muito preconceito em relação ao envelhecimento, né? A gente só quer aparecer na foto jovem e não tem nada disso. A beleza da gente ela não depende desses rótulos, né? Ainda que a Helena tivesse a vaidade dela, né? Mas eu queria trazer a Helena já no fim da vida dela e pode passar, por favor. E mostrar para vocês esse caminho de quando além, como é diferente a poesia nesse momento, né? Enquanto escreves, dormes. Enquanto dormes, caminhas. Enquanto caminhas, vives e revives mortes e martírios, idas e vindas de vidas idas esquecidas. Então você vê que já é totalmente a alma mesmo, você já está em outras vidas. Então ela estava ali nesse livro já dialogando com o fim da vida, né? E aqui é a Lúcia Helena e a Adriana Rangel, que está aqui, que esteve ao lado da Helena por décadas. Né? Eu e a Adriana já estamos iniciando o projeto de publicar a poesia completa da Helena Parente Cunha. A gente vai... Talvez, a gente não sabe, mas talvez a gente até faça um e-book gratuito mesmo, para todo mundo poder ter e baixar, né, porque a gente quer. E aqui é a Lúcia Helena, que é a nossa amiga querida. Essa Lúcia Helena, ela foi professora da UERJ, mas hoje ela trabalha com ecologia, Projeto Gaia. Inclusive, meu 4º casamento, ela foi para Aracaju fazer meu 4º casamento, porque ela faz casamentos espirituais maravilhosa, por isso que está dando certo. Foi a Lúcia. E aí, dizer para vocês só a última coisa,
para fechar, a última vez que eu vi a Helena Parente Cunha, o filho dela autorizou, eu e a Nélia fomos ao hospital, já no finalzinho já da vida dela. Ela já não estava, né, reconhecendo as pessoas. Mas o Márcio permitiu, porque eu vim ao Rio e eu queria ver minha amiga, né? E aí nós entramos no quarto, a bichinha lá deitadinha e tal. Já... Aí eu me aproximei dela, segurei a mãozinha dela e ela falou assim: sua mãozinha é tão macia. Foi a última coisa que ela falou para mim. Mas, para mim, eu levo isso metaforicamente. Ela estava dizendo para mim: leve a vida dessa maneira. Seja macia com o mundo, com as pessoas, com a vida. E aí é isso. Meu girassol. Bom, então nós vamos passar para a última apresentação dessa mesa, que a Carlinda Nunes vai fazer, professora Carlinda, sobre Maria Consuelo Cunha Campos. A gente fica até assim, precisando de um minuto para recuperar as emoções, né? Porque eu também fui aluna da Helena Parente Cunha, muito amiga dela, e nessa última fase eu não participei, não estive junto, não estive próxima. Mas que bom que você esteve. Lindo, belo presente para nós, nessa abertura de evento. Vamos lá falar agora da Maria Consuelo Cunha Campos. Bom, primeiramente, dizer que me sinto muito honrada de estar aqui, e especialmente para falar de uma pessoa que eu conheço desde meu início, meu engatinhamento na vida universitária. Muito obrigada pelo convite. Maria Consuelo Cunha Campos, eu vou ler porque o horário já está premente e a gente fica muito emocionada, né, com essas coisas todas que aqui foram pautadas. Maria Consuelo Cunha Campos foi gigante em tudo que empreendeu. Era muito maior do que ela apresentava. A carreira docente e a vida intelectual de Consuelo, ainda que só possam ser aqui brevemente rememoradas, nos enchem de orgulho, a todos nós, porque ela foi das pesquisadoras mais completas e produtivas do nosso ambiente. Consuelo parecia não ser desse mundo, e realmente não era. Vinha de longe, era natural de Porto Quebracho, no Mato Grosso do Sul. A família mudou-se para o Rio de Janeiro quando ela tinha 8 meses de idade. Estudou no Colégio Santa Rosa de Lima, em Botafogo, das Freiras Dominicanas. Graduou-se em Letras, Português e Francês, na Universidade Santa Úrsula e se tornou mestre e doutora em Letras pela PUC, do Rio de Janeiro. Ela foi mais que uma mulher das ciências humanas. Teve, sim, uma formação humanística sólida desde o início. Por isso conquistou um território único, com sua monumental competência, sua consciência política e uma acuidade na leitura de textualidades não só literárias e poéticas, mas sociais e geracionais. Consuelo marcou presença pela inteligência, pela propriedade com que defendia ideias, pelo senso de justiça e pela sólida formação que ela colocou a serviço do ensino superior. Como participante da geração acadêmica dos anos 1960 e 70, em que despontaram o multiculturalismo, movimentos antirracistas, sobretudo relativos à negritude, e a segunda onda do feminismo, compreende-se que os temas mais marcantes da produção intelectual de Consuelo se ligassem à justiça social, ao feminismo, à herança afro e aos direitos humanos em geral. Essas temáticas se espelham em projetos que ela desenvolveu sempre com muita vitalidade. Pode, por favor, passar? Isso, os projetos da Consuelo têm todos o perfil do que ela efetivamente era.
Ela publicou muitos artigos, ofereceu cursos regulares de pós-graduação e promovia cursos livres, excepcionais, também fora da UERJ. Trabalhou muito, publicou livros, 4, pouco. Efetivamente, deveria ter escrito muito mais. Não fez porque trabalhava demais. Publicou menos do que poderia e deveria. Consuelo foi rapidamente identificada por editores estrangeiros que a encarregaram de um capítulo. Estou me referindo a Vinícius Mariano de Carvalho, a Nicola Gavioli, ambos são professores estrangeiros da King's College de Londres, não é? E da Universidade Internacional da Flórida. Enfim, Consuelo se encarregou de um capítulo importantíssimo, numa antologia de escritores afro-brasileiros contemporâneos que agora já está plenamente conhecida, divulgada, não é? E foi graças a essa atividade que a Consuelo teve um grande vínculo, criou um grande vínculo com a escritora Conceição Evaristo. Eu conheci Consuelo no segundo ano de faculdade, estudei também na Universidade de Santa Úrsula, foi em 1974. Foi um marco assim impressionante, porque a Consuelo era muito jovem à época e já era monumental, tanto na estatura quanto no conteúdo. Naquela época, a Consuelo já iniciara o doutorado na PUC do Rio de Janeiro. Aquele momento, para mim, na minha história intelectual e de vida, foi muito impactante. Ela trazia para a intimidade da sala de aula as sofisticadas e poéticas interpretações de Afonso Romano Santana, que havia orientado o mestrado, bem como as elucubrações desafiadoras de Luiz Costa Lima, que a orientava no doutorado. Consuelo era tímida na maneira de ser, mas arrojada nos mergulhos estruturalistas e sublime na interpretação de complexidades que ela trazia à tona. Em sala de aula, reconheci nela a grandiosidade, a grandeza, a grandeza do pequeno, não é? De uma grande pesquisadora. Em 1976, passei a conviver com ela em Nova Chave, como integrante do corpo docente do Departamento de Literatura da Universidade de Santa Úrsula. Consuelo, evidentemente, pertencia à constelação maior, ao lado de Gilberto Mendonça Teles, Vira Selansky, uma série de pessoas notáveis, Simone Caputo Gomes e outros. Ficamos amigas, passei então a conhecer a parte sensível, protegida da persona Consuelo. A amizade se aprofundou. Em 1985, ela sai da Universidade de Santa Úrsula e é aprovada em primeiro lugar num concurso disputadíssimo da UERJ, onde lecionou literatura brasileira. No mesmo ano, Consuelo se liga ao elenco de pesquisadores do Proafro UERJ. E aí ela deslancha por essa dupla vertente, mulher e literaturas africanas de língua portuguesa. No confronto da universidade pública, no contexto da universidade pública, floresceu a mulher de letras, ensaísta, orientadora, poeta e contista. Rapidamente, Consuelo se institucionalizou como membro de associações científicas nacionais e internacionais. Foi consultora da CAPES
e coordenadora do grupo de trabalho de literatura comparada dessa associação. Foi membro de grupos de trabalho como a Mulher em Literatura, né, e Literatura Comparada. Consuelo foi peça decisiva para a projeção da literatura de Conceição Evaristo, né? Em âmbito nacional e internacional. Estou cortando aqui uma porção de coisas porque a hora já está muito avançada, né? Importantíssimo constatar o quanto a Consuelo foi inseminadora e estimulante nas pesquisas que, a princípio, quando ela começa a militar nos campos menos conhecidos e consagrados, o quanto ela colaborou com um entusiasmo, uma garra, uma força, uma vitalidade inacreditáveis, né? Ela era uma pessoa muito forte, muito firme, combativa. Ela comprava briga com qualquer um, com qualquer um. E era uma pessoa, ao mesmo tempo, frágil, doce, que sabia chegar junto ao coração da gente, né? Bom, pode passar, por favor. Assim, aí já estão os livros. Ela teve um destaque internacional, assim, também. Ela foi mais reconhecida, eu penso, internacionalmente do que propriamente no nosso milieu acadêmico aqui brasileiro. A Consuelo, pode passar. Não, esse anterior, por favor. Com Doris Sommer, coordenou a primeira parte do terceiro volume da obra coletiva Culturas Literárias na América Latina e cooperou com a professora em um dos seus ensaios, parte do projeto Rethinking Latin American Literature, da Universidade de Toronto, Canadá. Ela tinha uma projeção e uma recepção muito boa nos meios acadêmicos fortes, quentes, internacionais. Isso eu pude ver na Alemanha. Eu fiquei impressionada, em outro momento, em Winnipeg, como ela era reconhecida pela sua literatura, pela sua produção crítica. Ela também era contista e poeta. Consuelo era incansável. Participou de publicações no Brasil, Estados Unidos e Canadá, e fez comunicações, mesas redondas, oficinas, em congressos e seminários do Brasil, Estados Unidos, Holanda, Itália. Recebeu prêmios, tanto literários quanto homenagens especiais pela sua produção ficcional, poética e ensaística. Nossa admirável colega trabalhou no inventário do arquivo Carlos Drummond de Andrade. Eram vizinhos, eram amigos. Acho que a Consuelo tinha uma paixão pelo Drummond. Eles foram, até certo ponto, quer dizer, dois tímidos, né? Dois tímidos não dá muito, não rende muito, né? Mas os dois viviam, um provocando, estimulando, incentivando o outro, né? Havia ali um caso de amor. Eram muito amigos. E ela se empenhou muito no inventário do acervo de Drummond, né, que se encontra na casa de Rui Barbosa, e eu mesma já pesquisei lá, pesquisei inclusive sobre a Consuelo em outros momentos, e nesse arquivo do Drummond, a Consuelo tem 9 entradas, tem uma carta, que eu pensei, meu Deus, eu tenho que ler essa carta. 9 páginas, 9, em que ela comenta o livro Corpo. Quer dizer, como se ela estivesse discutindo com o Drummond, ali na carta que ela mesma estava escrevendo. São coisas assim fenomenais, não resta a menor dúvida. Consuelo, repito, era muito maior do que aparentava. Deixou-nos como lembrança, como herança, o verdadeiro sentido da sororidade, como a aluna que homenageia Eliana Parente Cunha também falou. Ela que não tinha irmãos,
não tinha, a família era diminuta, o que não foi de todo mal, porque ela encontrou na literatura e nos ambientes que frequentou a admiração, o reconhecimento, que foi exemplar para gerações de alunos e colegas seus. Esse é o nosso caso. Aqui eu trouxe para vocês, ela viajava muito, conhecia, se entrosava maravilhosamente bem. Essas fotos são de um congresso que aconteceu, já nem me lembro mais o ano, qual é o ano? Em 1993, uma coisa de louco. Foi na Ilha da Madeira, e ali a foto tem a Consuela Simone Caputo Gomes e a presidente do congresso, que homenageia a fundadora praticamente dos estudos feministas. Bom, pode virar mais uma vez. Isso aqui é um momento muito particular, né, do lançamento de livro da Cida Salgueiro, que eu não sei se está aqui presente. Está aí. Então, olha aí, você conhece essa foto, Cida? Então é isso. Eu só posso aqui agora terminar dizendo que agradeço a oportunidade de falar, de lembrar de Maria Consuelo Cunha Campos, de quem eu muito me orgulho de ter sido discípula e amiga. Uma salva de palmas para Cida. Bom, gente, é isso. Agradeço a todas as colegas, foi muito linda a nossa mesa. Agradeço a vocês. E temos 5 minutos de intervalo e em seguida retornamos para a segunda mesa. Vai ter que ser. Vou dar três recadinhos, então, a gente... Bom, bem-vindas à UF, né? Desculpa o caos inicial, porque a gente está no feriado. Então, o primeiro recado é isso. Como é feriado, a gente não tem os quiosques funcionando, os bares, cafés ao vivo funcionando. Tem a Carla, que está ali, vocês vão ver, ela está vendendo café, lanche, cookies maravilhosos. Então, vocês podem usufruir da Carla, que está aqui hoje com a gente. Vai passar todo o evento aqui com a gente. O segundo recado é que a gente tem livrarias e editoras no pilotismo do Bloco C. E essas livrarias e editoras vão ficar até quinta-feira aqui. Então, vocês podem ir lá, adquirir os livros, porque a gente tem o lançamento na quarta-feira. A gente vai pular esse intervalo, vamos ficar só 5 minutinhos para trocar a mesa por conta do atraso, tá bom? Então, vamos fazer um xixi, vou tomar um café, mas voltem logo. Sim, e horário para ir embora. Já vou chamando, então, quem está participando da próxima mesa, né? Suzana.